Então, pessoal, hoje nós estamos dando fim à nossa série. Durante todo esse mês, nós falamos sobre aquilo que nós chamamos os 3 Cs da Pedro. Os 3 Cs que falam do que é a nossa visão de como você se envolve, como você vive igreja. E nós definimos isso em 3 palavras: conhecer, conectar e colaborar. E quando nós pensamos, e tudo que foi falado nesse mês, sobre conhecer, conectar e colaborar, nos faz entender que isso é comunidade. Então, nessa noite de hoje, o nosso tema, a nossa reflexão é sobre comunidade. Eu queria convidar você para acompanhar a leitura bíblica, quem quer ler aí no celular, quem tem sua Bíblia aí, ou quem quer acompanhar na tela. Nós vamos fazer a leitura de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14... até o capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Até aqui. Logo eu volto nesse texto para falar sobre comunidade, mas então, para a gente entrar nessa ideia, para a gente colocar a nossa mente, a nossa reflexão sobre um solo, eu queria que a gente pensasse um pouco que essa palavra comunidade, dessa comum unidade, reflete vários aspectos da nossa vida. Nós, seres humanos, quando nós vivemos e vivemos em comunidade, nós temos diferentes comunidades, da qual nós temos coisas em comum que nós fazemos parte. A comunidade da cidade onde nós moramos, a comunidade de fé, as comunidades que vão nos formando, significa pessoas diferentes que têm algo em comum. E essa palavra é muito usada quando nós falamos de igreja, para falar em comunidade, para falar dessa comunidade da fé, dessa comunidade que apareceu também naquilo que já foi falado aqui, mas que é um convite para a gente entender que a nossa vida é uma vida comunitária, assim como a nossa vida com Deus também o é. E para começar a nossa reflexão, eu queria fazer uma analogia. Na verdade não é uma analogia, mas é uma readaptação de um filme que agora eu vou mostrar a imagem na tela, imagino que todos vocês conhecem. Quem já viu o filme do Náufrago aí, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Quase todo mundo. Esse filme tornou uma bola mais famosa que qualquer outra na história, a bola Wilson. Mas a história do Náufrago é a história de um homem, então, que vai parar numa ilha, sobrevive em uma ilha, e ao chegar nessa ilha, ele não tem nada a não ser uma bola. Ele fica tão desesperado que cria nela um amigo, um companheiro, no qual ele conversa, no qual ele dialoga, mostrando o quanto na nossa existência nós não somos seres que conseguimos viver sozinhos. E ele encontra essa bola, e ele conversa com essa bola. E a história segue, mas eu queria fazer uma adaptação e imaginar o seguinte com você. Imagina que se no filme, quando Tom Hanks caiu naquela ilha lá, ao invés de encontrar uma bola, ele encontrasse uma Bíblia. E somente tivesse uma Bíblia, quem sabe, vamos imaginar um homem que nunca tinha ouvido falar sobre Deus, que não conhecia a Deus, ao ter contato com aquela Bíblia, começa a conhecer sobre Deus, a ouvir sobre a palavra de Deus, ele vai folheando aquela Bíblia, ele vai ouvindo as histórias, ele vai vendo sobre Deus,
E quando ele vê essa história, existe algo que quando ele voltar, com certeza ele vai procurar. Ele percebe Deus naquelas palavras, mas tem uma outra coisa que representa Deus que ele está vendo em cada página da Bíblia que ele tem. O que ele vai perceber que esse livro de salvação fala para ele? Além do que ele lê, aonde mais eu encontro Deus? Deixei no vácuo, me deixaram no vácuo, né? Foi bonito esse vácuo aí. Na igreja. Ele vai perceber que esse livro não fala de uma fé solitária. Esse livro, desde o Antigo Testamento, fala do relacionamento de Deus com um povo, que Deus se manifesta para um povo, que Deus fortalece um povo, que Deus ensina e gasta folhas e folhas e folhas daquilo que Ele nos ensina para falar sobre outros, uns aos outros, igreja, conhecer, conectar, colaborar. Uma fé comunitária. E de fato eu queria que você pensasse nisso a partir também de uma realidade mundial ainda hoje, mas que acompanha a história da igreja de Jesus Cristo. Desde que a igreja de Jesus Cristo sofre perseguição, basicamente os inimigos da fé tentam destruir duas coisas. A primeira, o acesso à palavra de Deus. Ainda hoje, em 2023, se em alguns países você tenta entrar com uma Bíblia na mão, você pode perder a vida. E se descobrem que tem pessoas reunidas, é o outro motivo que te faz perder a vida. Ou seja, ainda em 2023, uma Bíblia na mão e o povo de Deus reunido são as duas coisas que os inimigos da fé perseguem. Isso era assim desde o tempo de Jesus. A palavra de Deus e o povo de Deus reunido, aqueles que são inimigos da fé, não gostam que aconteça porque sabem, esse é o pacote completo do que Deus nos oferece para viver na terra de um relacionamento com Ele. Esse é o pacote completo para a nossa vida, a palavra de Deus e pessoas que eu convivo, que formam comunidade, que assim eu conheço Deus, que assim eu experimento Deus, que assim eu vivo a fé. Eu acho muito interessante que um teólogo que ele foi preso no tempo do nazismo, acabou morrendo, virou um mártir da fé, teólogo luterano chamado Bonhoeffer, quando ele escreve no seu livro Vida em Comunhão, falando sobre comunidade, e ele lembra das coisas que são importantes para ele, das coisas que ele sente saudade, das coisas que o fortalecem, ele diz assim: a presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento indizíveis. Ele diz, encontrar pessoas, encontrar outras pessoas que também amam a Deus, é uma fonte de alegria e de fortalecimento para a fé que não tem explicação. Não tem palavras que expliquem o que significa saber que eu vivo uma fé comunitária. Saber que eu vivo uma fé que no encontro com outras pessoas que também vivem essa fé, eu encontro uma alegria de ter gente junto, uma alegria de viver essa fé, uma alegria daquela presença ali. Você já experimentou isso? Que tem algumas pessoas que a presença dela te trazem alegria, que a presença dela fazem bem, que a presença dela contagia o ambiente. É verdade que tem presença que contagia o ambiente, tem presença que contamina o ambiente. Aí é uma outra história. Mas você já percebeu que tem presenças que contagiam? E ao mesmo tempo você já percebeu a força de uma comunidade de fé? Quando hoje de manhã eu li essa frase, nem estava no que eu tinha estudado, no que eu tinha preparado, mas eu lembrei duas histórias. Eu acompanhei duas pessoas, aconselhei duas pessoas que já estiveram perto da morte. E muito mais do que duas, mas duas que vieram assim um segundo para mim hoje de manhã, que eu lembrei. E uma delas, quando ela estava à beira da morte, e conseguiu vencer, e voltou para casa, ela tinha um desejo. Ela dizia, como eu quero ir na igreja. Com lágrimas nos olhos, ela dizia, como eu quero ir na igreja.
E a igreja era no segundo andar e só tinha escadas. Ela era uma senhora pesada, estava na cadeira de rodas. Eu lembro que eu recebi um e-mail depois dizendo da alegria contagiante da igreja quando o culto foi no salão de baixo, que nem tem nosso salão de baixo aqui, e ela pôde participar. Ela veio em lágrimas para estar com a igreja. E a igreja ali estava numa mistura de alegria e fortalecimento. Eu lembrei uma outra história que aconteceu aqui em Jaraguá. Um dia chega eu correndo na secretaria ali, eu entro, a Lorena, que é a nossa secretária, diz assim: pastor, tem uma senhora que está ali dentro do carro com a filha, ela acabou de sair do hospital, ela queria que você orasse com ela, que alguém orasse com ela ali na igreja, você pode ir ali? Eu disse: posso. Eu lembro que eu estava indo para a academia, estava com roupa de academia, mas corri ali de bermuda, regata, e entramos no templo. Para quem conheceu o nosso templo ali, o templo ali de baixo, o templo, então, ele tinha uma entrada que a gente chama de sacristia, que é uma porta que dá acesso direto ao altar. E tinha aquela porta lateral, tem aquela porta lateral, que é a que leva a gente para dentro da igreja, para lá para o meio dos bancos. Eu entrei pela sacristia e fiz a volta e abri a porta para ela, ela veio lá por aquela lateral. A filha dela carregando ela na cadeira de rodas, e vem as duas na minha direção. Enquanto aquela senhora vinha na minha direção, a gente sentou ali, ela estava em lágrimas. E com a voz meio falhando, ela olhou para mim e disse assim: pastor Rafael, eu estava, agora não vou lembrar, a minha memória vai falhar, mas ela estava há uns 10 meses no hospital, se eu não me engano. E ela disse: eu acabei de sair de lá. E falei para minha filha, antes de pisar em qualquer lugar, eu queria ir direto na igreja, para agradecer a Deus. E nós oramos e foi um momento muito emocionante, aquele momento muito impactante, e que fez eu perceber que força que tem a comunidade de fé. E são histórias e mais histórias que fazem a gente perceber que a nossa fé é uma fé que ela não é solitária. Ela é uma fé que a gente encontra alegria e fortalecimento quando a gente conhece uma igreja, conhece a Deus, se envolve com essas pessoas, se conecta com essas pessoas, e na conexão com essas pessoas a gente colabora com essa igreja, colabora com esse lugar, serve a partir desse lugar, e no conhecer, conectar e colaborar, vivemos comunidade. E tem uma história que eu achei sensacional, é de um livro chamado A Maravilhosa e Boa Comunidade, que o autor conta sobre a Epístola a Diogneto. Eu não coloquei ela na tela porque ela é muito grande, essa história, mas eu quero ler para você. Ele diz assim: num antigo documento cristão conhecido como a Epístola de Diogneto, escrita entre 120 e 200 depois de Cristo, o autor respondeu a uma propaganda que circulava no Império Romano, aqueles que perseguiam a fé. As pessoas haviam espalhado os falsos rumores sobre os cristãos, acusando os cristãos de fazerem parte de uma perigosa sociedade secreta, caracterizada por um comportamento bizarro. As pessoas estavam dizendo calúnias sobre os cristãos, inclusive que eles praticavam canibalismo, abre parênteses, porque comiam o corpo e o sangue de Jesus. Acreditava-se que a epístola foi escrita por um homem chamado Atenágoras. Numa importante seção, o autor descreve como os cristãos são parecidos e ao mesmo tempo diferentes, em comparação com outras pessoas. E ele diz assim: a diferença entre os cristãos e o restante da humanidade não é uma questão de nacionalidade, ou de linguagem, ou de costumes. Os cristãos não vivem em cidades separadas, não falam um dialeto especial, nem praticam um modo de vida excêntrico. Eles passam a vida em qualquer vila, grega ou estrangeira, que cada destino humano tenha determinado. E eles se conformam aos costumes locais, no que diz respeito à roupa, dieta e outros hábitos. Apesar disso, a organização da sua comunidade exibe algumas características que são extraordinárias e até mesmo surpreendentes. Por exemplo, embora habitem casas em seus países, seu comportamento é a de transeuntes. Embora o destino os tenha colocado na carne, não vivem na carne, seus dias são passados na terra, mas são cidadãos dos céus. Obedecem às leis, mas em sua vida privada fazem muito além do que a lei pede. Mostram amor por todos, e todos os perseguem. São mal compreendidos e condenados, mesmo sofrendo a morte. São ressuscitados em vida. São pobres,
embora se façam muito ricos. Carecem de todas as coisas, embora tenham todas as coisas em abundância. Retribuem maldições com bênçãos, abusos e com cortesia. Por mais bem que pratiquem, sofrem castigos como se fossem malfeitores. Essa história é um testemunho ocular de quem enxergava a comunidade. E ele dizia, olha, tem um monte de fake news sobre o que é a igreja. Mas deixa eu falar para vocês, o que eu vejo neles é diferente. Eles são iguais, mas são diferentes. Eles comem a mesma coisa, vestem a mesma roupa, fazem as mesmas coisas, mas eles são diferentes. Eles são diferentes porque eles transbordam de um amor que a gente não encontra em qualquer lugar. Que fazem um bem no meio do mundo de maldade. Abençoam aqueles que lhes prejudicam. Esse povo vive muito diferente. E, inclusive, nesse livro vai trazer depois uma pesquisa dizendo, é tão impactante essa igreja que começou nos povoados, em pessoas sem nomes conhecidos. Mas a propaganda era, quando eles vivem em comunidade, eles têm o que a gente não encontra em nenhum outro lugar. E o que a gente vê nesses homens e mulheres, e o que a gente vê naquilo que são sinais da comunidade de fé ao longo da história? Nós vemos uma igreja real, formada por pessoas reais. E que a gente entende que não tem nada de especial em um ou outro, mas que nessa união, nessa comunhão, nessa comunidade, aonde a gente vai vendo essas conexões, esse conhecimento, esse colaborar, a gente vai vendo que existe algo que é de Deus. E aqui nós entramos em choque com a nossa realidade atual. Porque quando nós olhamos para a nossa realidade atual e nós pensamos na comunidade de fé, eu sou acostumado a ver pessoas que criam um Deus conforme a sua imagem e semelhança. Um Deus que na verdade tem muito mais a ver com aquilo que elas acreditam, com aquilo que lhes satisfaz, do que o que realmente é. Tem uma frase, pode soltar essa frase? Que é do mesmo Bonhoeffer, quando ele diz sobre as pessoas que dizem, eu tenho um Deus, mas é do meu jeito, eu não preciso da igreja. Eu tenho um Deus, mas na minha opinião, Deus é assim. Na minha opinião, a igreja deveria ser assim, e se não for assim, eu estou fora. E ele diz assim, Deus odeia fantasias. Elas tornam uma pessoa orgulhosa e pretensiosa. Quem idealiza uma imagem de comunhão, exige de Deus e de outras pessoas que ela se torne realidade. Ele diz, olha, se tem uma coisa que você deveria abandonar da tua cabeça, é uma fé de utopia, onde Deus é exatamente do jeito que você deseja, e a igreja tem que ser exatamente conforme as tuas vontades. A igreja real é muito diferente disso. Porque se você não consegue viver comunidade, porque fica esperando uma comunidade ideal, que é exatamente um Deus, que fala tudo o que você quer, da maneira que você espera, uma igreja, onde a linguagem dela, o que você ouve, o jeito das pessoas, tem tudo a ver com o que você gosta, você na verdade se tornou uma pessoa orgulhosa e pretensiosa, que diz para Deus, Deus, eu quero viver contigo se for assim. Deus, a tua igreja, se for como eu imagino a igreja. E aí a gente se coloca numa roubada. Eu li uma outra frase ainda, eu dei um print nela, essa aqui eu não coloquei na tela aí. Agora eu te peguei, né, Alexandre? Não está aí. Que é o J. Bauman que fala assim, ele é um teólogo, ele diz assim, quando você diz que não quer regras, apenas Jesus, ou uma igreja, não quero regras, apenas Jesus. Não quero uma igreja, quero apenas Jesus. Nem a Bíblia, apenas Jesus. O que realmente você está dizendo é que você deseja fabricar um Jesus à sua própria imagem. Eu achei sensacional essa frase, porque é uma frase que eu escuto o tempo inteiro. Pastor, eu só quero Jesus. Ai, pastor, não consigo me adaptar em nenhuma igreja, porque o meu negócio é Jesus, eu e Ele, que a Bíblia diz,
tranca-te no teu quarto. Fica em secreto com teu pai. O Deus é o meu jardim secreto. Mas o Deus do teu jardim secreto, em cada página desse livro vai dizer, você tem que abrir a porta desse quarto e ir procurar gente que também acredita nele. E vai dar um trabalho bem bom, viu? Você vai ver que não é fácil viver povo de Deus. E principalmente você vai ver que não vai te agradar em tudo. Deus não vai falar só o que você queria ouvir, e as pessoas não vão agir só como você queria que elas agissem. E isso é comunidade. E é nesse lugar que Deus te fortalece. E é nesse lugar que Deus faz a sua obra. E é nesse lugar que você cresce. E é nesse lugar que você começa a enxergar a Deus. É esse lugar que te permite, de fato, ver quem Deus é. E Bonhoeffer vai falar sobre isso assim. Agora sim, agora vai lá, Alexandre. O Cristo no próprio coração é mais fraco do que Cristo na palavra do irmão. Aquele é incerto. Este é certo. Ele diz, olha essa coisa, ai Cristo, o que eu estou sentindo de Cristo. Muito bem, pode sentir, meu querido. Mas viver com outras pessoas que seguem a Cristo, isso tem mais força. Quer Deus purinho na tua vida. Quer Deus todinho na tua vida. Quer Deus se revelando através de um irmão que vai ter falhas, que vai ter uma linguagem, um jeito que talvez não é o teu. Mas que se você perceber, forma o povo de Deus. E como é legal que a igreja é feita de gente tão diferente. Vocês não têm ideia. Hoje, tinha vários grupos trabalhando aqui já. Semana que vem a gente tem altos papos, já tinha uns em reunião lá embaixo, outros se arrumando aqui em cima, outros já aqui na frente cantando, outros na recepção, outros chegando. A gente vê que monte de gente diferente que se reúne nesse lugar. Que monte de gente que tem ideia diferente, pensamento diferente, jeito de falar diferente. Mas como é que pode que Deus dá uma unidade para a gente? Que a gente vê, a gente é diferente, mas a gente é meio parecido, né? A gente é diferente, mas a gente vive comunidade. Isso é um presente de Deus para nós. E aí eu quero voltar para o exemplo que o apóstolo Paulo diz. Por exemplo que nós lemos lá daquela igreja de Corinto, que ele vai usar 2 exemplos para exemplificar o que é a igreja. O primeiro que ele diz é, vocês são o perfume de Cristo. E a vida de vocês é como um aroma agradável. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diz, você é um aromatizador de ambientes. Não, brincadeira. O aromatizador de ambientes, esse aqui eu roubei lá do pessoal da recepção, acho que eles nem viram ainda. Mas um aromatizador de ambientes é algo que a gente começou a usar faz pouco tempo nos lugares. Mas vocês já perceberam quando tem um aromatizador? Você entra no ambiente, você respira e tem uma sensação diferente. A gente respira e quando vem aquele perfume, aquele aroma, existe algo que é neurológico, que nos faz bem, que dá a sensação de limpeza, que dá a sensação de coisa boa, que traz bem-estar. E tem pesquisas e estudos que comprovam isso. Por isso que o shopping faz isso. Você chega no shopping e quando você entra lá, aquele arzinho condicionado gelado, depois de 40 graus de Jaraguá, aquele cheiro bom que vem, você, coisa boa. E aí depois que você está em casa, você vai numa loja e só no cartão, né? Pá, pá, pá. Aí quando chega em casa e olha o preço do boleto, diz, coisa ruim. Mas é o que acontece. Mas o aromatizador de ambientes, eu acho muito bonita essa imagem com que o que Paulo diz. Ele diz, vocês são como um perfume de Cristo. Porque no lugar que a igreja de Jesus Cristo está, que a comunidade cristã está, o ambiente tem uma presença diferente. A presença da comunidade de fé é um aromatizador de ambientes. E você estar em uma comunidade de fé é você experimentar o bom perfume de Cristo. Paulo vai dizer aquilo que exala de Cristo. É quando você na tua vida está sobrecarregado, está com o peso da vida e consegue chegar num ambiente que te alivia, num ambiente que você respira fundo, num ambiente que mexe até com o teu neurológico. A presença da igreja de Cristo é um aroma para o mundo. Ele vai até falar mais, ele diz, ele é um cheiro muito bom para aqueles que são salvos, ele é um cheiro terrível para os que se perdem.
A gente também sabe o que é um aromatizador ruim em um ambiente. Um cheiro ruim que contamina o ambiente. Mas ele diz, a nossa vida diante do mundo, a nossa vida no amor de Cristo, a nossa vida em comunidade de fé, daqueles que experimentam o amor de Jesus, que entendem esse amor, ela transforma os lugares, ela transforma os ambientes. Já vou chegar lá com vocês, eu vou voltar nisso aqui. E outro exemplo que ele diz é que ele fala que a igreja é como uma carta, que é conhecida e lida por todos, e que essa carta, ela marca, ela coloca uma marca não nas tábuas, que era como era escrita na época, mas nos corações humanos. Ele diz, a vida de vocês traz uma mensagem. A vida da comunidade de fé tem uma mensagem desse amor de Deus. E você já percebeu como a nossa vida, no encontro com pessoas, ela recebe mensagens do quanto Deus nos ama? Ela recebe conselhos do quanto Deus age na nossa vida? A nossa vida tem uma mensagem, que é isso que a gente experimenta na comunidade de fé. E como nós aromatizamos o ambiente, como que a gente se torna comunidade de Jesus, tanto para quem vem até essa comunidade, ao chegar nesse ambiente, experimenta esse aroma diferente, mas também quando nós estamos em outros lugares. Eu quero dar alguns conselhos para vocês. A Bíblia vai dizer que o aroma de Cristo é transmitido quando nós somos bondosos e compassivos. O ambiente de maldade é um ambiente que está presente em todas as esferas da humanidade. E quando vem o aroma da bondade, queridos, esse cheiro é surpreendente. Quando você encontra bondade na tua vida. Quando a gente encontra pessoas que na comunidade de fé se preocupam com a gente, são bondosas com a gente, que você olha para a atitude da pessoa, para o jeito da pessoa, que a forma que ela se envolve na tua vida, e você diz, encontrei bondade. Mas na comunidade de fé, nesse aroma também tem a ver com compaixão, ser compassivo. Nós temos 3 palavras que definem o que nós somos diante das dores humanas. A primeira é pena, que é um dos piores sentimentos que nós podemos ter. Pena significa você se entristecer, ter um sentimento de tristeza pelo problema do outro, sem se envolver com ele. Muitas vezes você fica triste com uma notícia que você olha no Instagram, mas quando passa para o próximo vídeo, já tem um meme. E aí você já dá risada e já nem lembra mais porque estava triste há 10 segundos atrás. Sentimento de pena é entristeci, mas não tenho nada a ver com isso. O outro sentimento, que é a palavra mais atual e mais na moda, é empatia. Diante da dor humana, você pode ter empatia. Isso significa imaginar, se envolver e entender a dor do outro. Você tem empatia quando entende a dor do outro. Mas o mais incrível é que Jesus nunca disse sejam empáticos. E não é porque nós não devemos ser empáticos, é que Jesus leva isso para um patamar mais alto. Jesus disse, tenham compaixão. Compaixão é maior do que empatia. Porque compaixão você não se entristece apenas com a dor do outro. Você não tenta entender o outro, mas você usa a sua vida para aliviar a dor do outro. Quando Jesus tinha compaixão, ele olhava, ele sofria, ele tentava compreender o que as pessoas viviam, mas ele ia ao encontro delas para aliviar aquela dor da vida delas. E talvez nós teríamos centenas de histórias de que em meio às tristezas da tua vida você encontrou a compaixão no povo de Deus, de alguém que agiu em teu favor, que se dedicou pela tua vida, que moveu por você, que foi comunidade para você. Ser bondoso e compassivo é ser um aromatizador de ambientes, ser comunidade de Cristo na terra. Suportar e perdoar. A palavra suporte tem essa dimensão de aguentar uma carga. E muitas vezes, nós mesmos somos uma carga pesada para as outras pessoas. Muitas vezes a nossa vida precisa de alguém que nos suporta, que nos aguenta. E quando tem alguém que nos suporta, muitas vezes Deus usa isso para nos transformar. E a gente experimenta esse aroma da comunidade de fé. O perdão, essa palavra tão valiosa em meio a ambientes de mágoa, de agressão, de dor, de feridas.
quando surge o perdão, vem um aroma diferente, que contamina um ambiente, que contamina uma igreja, que contamina uma vida. Aceitação. No povo de Deus todos são bem-vindos. No povo de Deus todos têm lugar. Nós temos tantas pessoas diferentes aqui. E a nossa igreja, é bonito esse movimento do culto da noite, que a cada vez que você vê pessoas aqui na frente, você vê diversos estados do Brasil, por exemplo. Tem gente de tudo que é lugar. E na comunidade de fé a gente descobre, tem lugar para mim também. Às vezes as pessoas vão conhecendo a igreja, pessoas que vão me conhecendo e querem visitar aqui, eles fazem perguntas tão básicas. Eles perguntam, quando vem a ceia, a gente pode ir lá também ou é só para quem é aí da gangue aí? Eu digo assim, não, você pode vir também, é para todo mundo. Parece tão óbvio, mas a gente não pode deixar de falar para as pessoas, tem lugar para você aqui. Tem lugar para você nessa comunhão. E se às vezes parecer que não tem, tem coisa errada com a gente, não é contigo. O bom aroma é de dizer, tem um lugar que me aceita, e é a igreja de Jesus Cristo. Chorar e se alegrar, que aroma na nossa vida, saber que as nossas lágrimas não são derramadas sozinhas, mas que tem gente que chora a nossa dor. Como é bom saber que na comunidade de fé a gente encontra isso, que você fica à vontade para compartilhar uma dor que você sente, porque você sabe, quando eu contar para eles, eles vão se importar comigo. Mas também de se alegrar, e quem sabe esse é um exercício mais difícil, mas ele é precioso, e ele é um aroma no ambiente quando você tem uma notícia boa, você pensar, eu vou contar para pessoas que vão se alegrar comigo. E por último, amar, amem-se uns aos outros. Jesus diz que essa é a nossa identidade, essa é a nossa marca. E eu queria nessa noite então dizer para você, que se nós voltássemos agora lá para aquela imagem daquela ilha, para o náufrago, e o Tom Hanks entrasse em um barco, voltasse à civilização, e o primeiro lugar que ele chegasse fosse aqui na Apóstolo Pedro nessa noite, ele encontraria o Deus e o povo de Deus com o aroma daquelas páginas que ele lia? Se ele chegasse, a primeira coisa que ele encontrasse fosse você numa esquina. Claro que a aparência dele essa hora da noite ia ser meio difícil, né? Mas se a primeira pessoa que ele conversasse fosse contigo, ele sentiria um aromatizador de ambientes na forma que ama, na forma que acolhe, na forma que é bondoso, na forma que se preocupa. Sabe, querido, não precisa ficar com medo dessa resposta. Porque para um lugar estar como o nosso está aqui nessa noite, significa que muitos de vocês encontraram alguém assim. Eu encontrei pessoas assim. Nós vamos acertar, nós vamos falhar, mas nós queremos viver comunidade. Eu quero te convidar a viver comunidade. Conheça o apóstolo Pedro. Se conecte na apóstolo Pedro. Temos pequenos grupos, temos curso alfa, temos grupos de adolescentes, grupo de jovem, ministério para crianças, ministério para casais, idosos, oase, que é grupo de mulheres. Até se você quer fazer cuca, dá para fazer aqui. Tem lugar para você. Mas se conecte. Viva essa fé. Experimente se envolver e viver comunidade. Para você ver o quanto na tua vida você vai marcar histórias de que o teu ambiente é diferente, que a tua semana é diferente, que a tua vida é diferente, quando além de conhecer a Deus, você conhece o povo dele. Eu quero encerrar com uma frase de um multicampeão no basquete chamado John Wooden. John Wooden foi uma vez entrevistado por o escritor desse livro, James Bryan Smith. John Wooden era um multicampeão de basquete e era também cristão. E o James fez uma pergunta para ele: qual seria o lema que define a tua vida para te fazer tão vitorioso? Ele diz: o meu lema cada vez que eu acordo é dizer para mim e para os meus liderados: faça do dia de hoje uma obra-prima. Quando nós ouvimos sobre o que é ser aroma de Cristo, a gente deveria acordar amanhã e dizer: eu quero que a minha segunda-feira seja uma obra-prima. Eu quero ser um bom perfume onde eu andar, no meu trabalho, na minha escola,
no meu convívio. Eu quero ser uma obra-prima. Eu quero fazer desse dia uma obra-prima de quem conhece a Deus, ama a Deus e vive com Deus. E eu queria desafiar você para levar essa palavra para a tua semana. Hoje não tem mais muito tempo, talvez tenha algumas possibilidades. Mas seja a comunidade de Cristo espalhando o seu aroma por Jaraguá, por Joinville, sei lá, tem gente de Corupá, Xireda, Massaranduba aqui, por onde você andar. Seja o bom aroma de Cristo. A partir de amanhã, ou também amanhã, faça da tua semana uma obra-prima. E domingo que vem você volta aqui para contar e para agradecer. Amém?